a nossa última aula, né, sobre compostos organometálicos, né? Então a gente vai falar sobre reações elementares e sobre catálise. Então, este último conteúdo, né, ele vai envolver, né, vários dos conteúdos que vocês viram durante o semestre, né? Desde lá da parte com a Silvana, né, principalmente a parte da teoria da orbital molecular, e depois ali algumas teorias de ligação, né, entendimento da interação entre os ligantes e o centro metálico que a gente viu nas primeiras aulas, e contagem de elétrons. Então, tudo isso é bem importante agora nessa parte de catálise, e também para a catálise, né, a questão das reações elementares, né, que vão ajudar a explicar os ciclos catalíticos, as reações que ocorrem nos ciclos catalíticos. Então, eu vou passar essa parte inicial bem rápida, assim, né, porque mais é rever o que vocês já viram, né, nas primeiras aulas, né. Então, para falar um pouco sobre catálise, né, no que diz respeito à química dos compostos organometálicos, a gente vai se deter um pouco mais na catálise homogênea, né. Claro que se vocês forem fazer depois a disciplina lá de processos catalíticos, vocês vão ver tanto a parte de catálise homogênea como a parte de catálise heterogênea, mas o foco nosso aqui é no complexo metálico, no composto organometálico. Então, é muito mais evidente isso na catálise homogênea, o papel do catalisador em si, do composto organometálico, né? Na catálise heterogênea tem um enfoque mais para o lado do suporte, onde o catalisador está ancorado, né? Na sílica, na alumina, na zeólita e assim por diante. Então, na catálise homogênea, né, o catalisador ele é solúvel, né, ele está na mesma fase que o substrato, o reagente e o produto. Então, todos os centros ativos são iguais e bem definidos, estão disponíveis para catálise. Então, esses catalisadores eles têm uma elevada atividade, e para utilizá-los, né, a gente pode partir assim com uma baixa concentração de catalisador, né? Então, esses catalisadores eles têm uma elevada seletividade para a formação do produto desejado, né? Os mecanismos de reação são conhecidos, né, ou facilmente estudados. Aí algumas desvantagens assim, né, do uso dos catalisadores da catálise homogênea, né? Eles apresentam uma baixa estabilidade térmica, então eles em temperaturas altas, acima de 200 graus Celsius, eles podem decompor, por exemplo, alguns até bem menos que isso, e tem uma difícil separação do produto e também a reutilização do catalisador. Então, por isso que na maioria das plantas industriais, né, a gente vai ver que essa catálise homogênea tem que ser transposta, né, para a catálise heterogênea. Então, todo aquele estudo que a gente vê inicialmente na catálise homogênea, a gente tenta transportar para catálise heterogênea para evitar algumas dessas desvantagens, né? Às vezes até a atividade elevada não é interessante na indústria, né, porque eu posso até perder o controle da reação, né? Então, a catálise heterogênea vai ser muito mais aplicada industrialmente. Então, exemplos aí de compostos aplicados, né, na catálise homogênea, a gente tem reações ácido e base, né, catalisadores orgânicos, né, enzimas, e no nosso interesse, né, complexos metálicos e organometálicos. Interesse da disciplina, né, desse conteúdo. Então, rapidamente, assim, para vocês, em poucas palavras, né, o modo de ação do catalisador, né, que são esses complexos de metais de transição, eles são, assim, a gente pode fazer uma comparação entre a catálise heterogênea, onde o catalisador está adsorvido num suporte, numa sílica, numa alumina, num óxido de magnésio,
E na catálise homogênea, a gente tem a coordenação e a associação de ligantes. Então, a coordenação de um metal de transição se aproxima os reagentes promovendo a reação. Então, os reagentes se coordenam ao metal e aí eles estão aptos para reagirem, né? E o catalisador faz esse papel de elo aí entre os reagentes. A coordenação de um metal de transição ativa o substrato para as reações subsequentes, então é outro papel dele aí, né? E a coordenação do substrato a um metal de transição facilita o ataque nucleofílico, quando essa etapa é necessária. Sistemas cataliticamente ativos devem possuir sítios de coordenação vacantes ou serem capazes de gerá-los em uma etapa inicial, né, de dissociação. Isso a gente vai ver alguns casos aí. Então, para o que eu falava antes, né, para o estudo da catálise, a gente precisa conhecer alguns princípios da química organometálica, né? Então, lá da nossa primeira aula, né, que é a química organometálica, é aquela que trata dos compostos que têm pelo menos uma ligação metal-carbono, né? Então, na catálise, muitas vezes o catalisador não é um composto organometálico, como a gente vê nesse exemplo aqui, né, do catalisador de Wilkinson, que é um composto inorgânico, né? Ele apresenta reações ródio-fósforo ou ródio-cloreto, né? Não é um catalisador, não é um composto organometálico, mas durante a reação, né, um composto intermediário, né, será um composto organometálico, né? Então, na reação catalítica, certamente algum intermediário, se o catalisador não for, ou algum intermediário vai ser um composto organometálico. Então, no caso dos catalisadores, né, então o centro metálico e os ligantes. Então, é o que é a base, né? Então, a gente tem o centro metálico e em torno do centro metálico, diferentes ligantes. Esses ligantes podem ser ligantes auxiliares, né? E aí ligantes nitrogenados, fosfina, ciclopentadinila, que não necessariamente vão participar, não são reagentes, não são produtos, mas estão ali de alguma forma, principalmente para gerar uma estabilização do complexo, do centro metálico. Aí parâmetros eletrônicos estéreos governam a estabilidade, labilidade dos compostos, né? Então a gente já viu a questão do efeito trans, vocês viram, a gente viu a questão do ângulo de cone de fosfinas, retrodoação, aquela questão das interações entre metal e ligante, né? Isso é importante, né, na questão de estabilização, de como a reação catalítica vai acontecer, né? E por outro lado, a gente também tem outros ligantes que são fragmentos reativos, né? Que são esses que vão reagir, né, e vão gerar os produtos desejados na catálise. Então, aí são fragmentos orgânicos saturados e insaturados, benzeno, alquil, alquenos, alquinos, né, e que a partir de uma ativação desses ligantes e do centro metálico, eles vão gerar, então, a reação catalítica e o produto desejado. Então, outro ponto importante, né, no estudo da catálise é a questão, e das reações elementares, é a questão da contagem de elétrons, né, da regra dos 18 elétrons. Então, a gente já viu lá na nossa segunda aula, né, então, passando aqui rapidamente e mais assim num modelo covalente de contagem de elétrons, né, onde eu selecionei esse modelo para apresentar, mas vocês podem comparar depois com o modelo iônico, né? Então a gente tem aqui ligantes que doam um elétron, né? Alguns deles têm apticidade eta 1, ligantes que doam 2 elétrons, ligantes que doam 3 elétrons, como aqueles que têm apticidade eta 3, né? Como o composto alil, né? Também chamado de pialila, ou mesmo o ciclopentadienila, né, quando está coordenado por 3 átomos de carbono. Ou ligantes que doam 4 elétrons, como esses que a gente está vendo aí, também o zeta 4, 5 elétrons, como de novo o ciclopentadienila, agora pelos 5 átomos, né, de carbono, né, pelas duas duplas ligações e mais pela carga do ânion CP aí.
ou 6, 7, 8 elétrons, né, conforme for o ligante e a apticidade dele. Então, um dos pontos importantes aí para entender muitas vezes o mecanismo e o ciclo catalítico é importante, e que tipo de reação elementar está sendo aplicada naquela etapa, né? A contagem de elétrons às vezes é importante. E de novo, né, já falei isso lá na segunda aula, né? Por que 18 elétrons? Então, se a gente pegar, por exemplo, um composto octaédrico, né? A gente vê aqui um exemplo de um complexo octaédrico, um diagrama do orbital molecular, e a gente vê que por que 18 elétrons, né? Que são o preenchimento dos 9 orbitais, né? Moleculares aí que são formados a partir da interação dos 6 ligantes com o centro metálico, né? Então, existem 9 orbitais moleculares, ligantes e não ligantes. Então, são preenchidos aí por 18 elétrons, o que estabiliza aí o complexo, né? Se eu vou ter mais elétrons, por exemplo, já vão ocupar aqui um orbital molecular não ligante, aí já não torna mais tão estável este complexo. Claro que tem exceções de complexos que são estáveis com mais elétrons, a gente viu isso também. Vocês viram lá na TOM com a Silvana, né, a questão dos tipos de ligantes, doadores sigma, doadores pi, receptores pi, e a influência desses ligantes no diagrama do orbital molecular, né, modificando aí a questão dos orbitais moleculares ocupados de mais alta energia ou dos orbitais moleculares não ocupados de mais baixa energia, o homo-lumo, que cada tipo desses ligantes aí modificam, né? Então a gente vê aqui que ligantes doadores pi têm esse comportamento, doadores sigma têm um comportamento um pouco diferente, com um 10dQ maior ainda, um 10dQ para ligantes receptores pi, né? Então isso tudo aí influencia um pouco na estabilidade dos complexos e também na questão do número de elétrons necessários para que o complexo seja mais ou menos estável. Então, complexos octaédricos com ligantes pi receptores obedecem à regra dos 18 elétrons. Então, a gente vê aqui a questão aqui do 10dQ, né, do delta zero grande. Então, são ligantes de campo forte. Então, 18 elétrons ocupam os orbitais moleculares ligantes, né? Então, a gente vê aqui. Então, isso gera uma configuração mais estável, né? Se tivesse um número maior de 18 elétrons, eles passariam a ocupar orbitais moleculares antiligantes, tornando aí esses compostos octaédricos instáveis. E se por acaso tiverem menos de 18 elétrons, né, eles vão adquirir elétrons, vão buscar elétrons a partir de reações. Então, esse é um ponto importante aí na questão da catálise, né, principalmente, porque a gente vai falar um pouco depois, né, que não é interessante, por exemplo, que um composto seja muito estável para a catálise. Se ele for estável, ele não vai gerar, né, não vai servir como catalisador, né? É necessário que um catalisador seja reativo, né? Então ele vai ser reativo de alguma forma, principalmente se ele tem menos de 18 elétrons, porque aí ele vai buscar reações para que o complexo se torne estável. E com os 18 elétrons, e com isso ele vai gerando as reações necessárias, desejadas. Complexos com 5 ligantes, né, tipo bipirâmide trigonal, ou com 4 ligantes tetraédricos, também são estáveis com 18 elétrons, é a configuração mais estável para eles. Tá? Então, de novo, aí a questão da configuração aí do diagrama do orbital molecular para esses compostos, né, bipirâmide trigonal ou tetraédrico, como aí o tetracarbonil níquel,
Já complexos octaédricos com ligantes pi-doadores, em geral, não obedecem à regra dos 18 elétrons. Tá? Então, a questão aí é a presença de um orbital T2G antiligante, né? Faz com que complexos possam ficar estáveis com menos de 18 elétrons. A questão então, por outro lado, né, o fato de ter um 10DQ pequeno, né, pode permitir que esses orbitais de mais alta energia, né, possam vir a ser ocupados. Então, é possível também a existência de complexos com mais de 18 elétrons, até 22. Tá? Então, é possível aí. Então, eu posso ter, por exemplo, complexos de titânio 6 com 12 elétrons ou complexos de zinco 3 com 22 elétrons. Tá? Então, essas exceções podem aparecer, né, dependendo, claro, dos demais ligantes envolvidos aí no centro metálico. E complexos quadrado planar, né, principalmente na configuração eletrônica aí do metal D8, né, e ligantes de campo forte, formam complexos com 16 elétrons estáveis. Então, aqui a gente pode verificar por quê, né, devido a essa configuração aí no diagrama da orbital molecular, preenchendo aí com 16 elétrons, tornam ele estável, né? Eu tenho um próximo orbital aí a ser preenchido já um pouco mais alto de energia, o que dificulta um pouco a formação de complexos com 18 elétrons. Tá? Então, a questão dos ligantes aí, né, como a gente viu nas últimas aulas, né, a questão principalmente dos fosforados, como fosfinas, fosfinitos, fosfitos, né, eles servem para modular a reatividade dos complexos. Então, conforme for o ligante escolhido, né, para a reação que se deseja, a gente pode modular propriedades eletrônicas ou estéreas, né, do centro metálico conforme a substituição aí de um grupo presente numa fosfina ou num fosfito, por exemplo. Então, questão da densidade eletrônica, o grupo retirador, o grupo doador, está colocando mais elétrons na fosfina, e, consequentemente, mais elétrons para o metal. Vem a retrodoação, ou mesmo a doação, retrodoação para um outro ligante. A questão do impedimento estérico, que vai proporcionar aí que, por exemplo, uma reação só tenha uma seletividade, né? Porque só vai permitir que a reação ocorra por uma face do catalisador. Então, essas questões aí, esses ligantes vêm modular a reatividade, né, dos complexos. Tá? Então, o que eu falava aí sobre o efeito eletrônico, né, o grupo R que substitui o fósforo, né, o caráter pi-aceptor da fosfina, a questão estérea, né, o ângulo de Cone, conforme for o grupo R, eu tenho um impedimento estérico maior ou menor pela fosfina. Então, a preferência de um átomo metálico por uma geometria particular e uma determinada contagem de elétrons normalmente não é tão forte que impeça a formação de outras, né? Então, a partir de um catalisador eu posso prever uma reatividade, eu posso prever um mecanismo que vai acontecer, né? Complexos organometálicos, eles podem perder ou ganhar ligantes, então podem transitar, né, de uma geometria ou configuração para outra. Então, a gente pode ir sintetizando o complexo conforme a gente deseja. Então, como eu falei alguns slides atrás, né, na catálise, complexos de 18 elétrons, em geral, não são desejados, né? A gente viu a maioria dos complexos são estáveis com 18 elétrons. Então, se eu tiver um complexo que tenha 18 elétrons, em geral, ele já vai ser estável, né? Então, não vai ser útil, né, para catálise, a menos que eu ative, né? Então, ele pode servir como um precursor catalítico. Tá? Um precursor catalítico pode ter 18 elétrons.
Mas eu vou precisar de uma reação, né, de uma ativação que faça com que esse precursor, ele é antes do catalisador, né? Então ele gere, durante a reação, um complexo que seja o catalisador em si, né? E a formação de complexos de 18 elétrons durante um ciclo catalítico pode gerar, né, um complexo aí, em estado de repouso, né? E aí fazer com que a reação não avance, né? Ou simplesmente, né, a proposta de usar um complexo de 18 elétrons pode ser uma proposta ruim, né? E deve ser repensada, né? Se não é possível, a partir do complexo de 18 elétrons, gerar um catalisador, ou o uso de um complexo que durante o ciclo catalítico ele atinge os 18 elétrons e dali não avança, né? Então foi uma proposta ruim. Ou mesmo uma proposta ruim de mecanismo também, né? Uma proposta ruim de aplicação do complexo, ou uma proposta ruim de mecanismo para aquela reação que está acontecendo. Então, se eu analisar uma reação e for propor um ciclo catalítico onde, por um momento, passaria por um complexo de 18 elétrons, né, provavelmente pode ser que não seja esse o ciclo que está procedendo aquela reação. Tá, então vamos falar um pouco sobre as reações elementares em catálise, né? Então, são basicamente 4 reações elementares. A gente vai ver também uma ali que não é exatamente uma reação elementar, mas uma reação que pode acontecer. Então, os ciclos catalíticos, né, eles envolvem uma série de reações, né, que são essas chamadas reações elementares, né, que a combinação de várias dessas reações, né, vem a explicar o ciclo catalítico. Então, por exemplo, uma delas é a dissociação ou associação, né? Então, uma é o inverso da outra. Então, se a gente analisar aqui essa reação que está acontecendo, né? Num sentido, eu tenho a dissociação de uma fosfina, tá? Eu tenho a dissociação de uma fosfina, nesse sentido aqui, no sentido direto, né? Então, no sentido direto, eu tenho a dissociação de uma fosfina, e no sentido inverso, eu tenho a associação de um ligante, de uma fosfina. Tá? Então, nessa reação aqui, é a etapa sensível à natureza do grupo do ligante fosfina. Então, essa etapa é sensível, né, ao tipo de ligante que eu tenho. Então, dependendo da fosfina, pode ser que aconteça ou não aconteça essa reação, né? Então, aspectos estéreos ou aspectos eletrônicos. O que acontece com o centro metálico, por exemplo, ele não muda o seu estado de oxidação, tá? Não muda o seu estado de oxidação, então é importante a gente verificar isso aí, né? Que eu tenho aqui ródio 3 para ródio 3. Então, uma etapa que passou, né, de um complexo para outro sem alteração do estado de oxidação, tá? O que aconteceu também aqui na dissociação foi a diminuição do número de elétrons. Eu saí de 18 elétrons para 16 elétrons na dissociação. Na associação, que é o inverso, eu tenho a manutenção do estado de oxidação formal do metal, mas eu tenho um aumento em 2 aí do número de elétrons. E outra coisa que a gente observa também é a mudança no número de coordenação, né? Então aqui, apesar dele parecer ser um octaédrico, mas ele tá octaédrico porque eu tenho uma molécula de solvente aqui, né, que ocupou um dos sítios de coordenação. Mas ele passa aqui de octaédrico ou de hexacoordenado para pentacoordenado, né? Apesar do solvente aqui,
né? Mas o que importa mesmo é a questão dos ligantes aqui. O solvente ele vai simplesmente ocupar esse sítio vacante, mas logo ele vai ser liberado. Tá? Então, o que a gente vê aqui, né? Então, a gente tem uma reação, né? A coordenação aqui de uma olefina. Essa olefina é dissociada e aí forma novamente, né? O complexo nesse sentido inverso, né? Complexo pentacoordenado com um solvente, dependendo do tipo de solvente da reação, né? Se for um solvente coordenante, ele vai ocupar um sítio de coordenação. Se não for um solvente coordenante, ele vai ficar pentacoordenado. Então, nesse sentido direto, eu tenho uma associação, no sentido inverso, eu tenho uma dissociação. Tá? Então, o contrário do primeiro exemplo aqui, onde eu tinha no sentido direto uma dissociação, perda de um ligante, no sentido inverso, uma associação. Aqui no sentido direto, uma associação, no sentido inverso, uma dissociação. Então, controlando pelo número de elétrons, eu consigo ver e associar, né, com a etapa elementar que está acontecendo. Tá? Então, nesse caso de associação-dissociação, eu tenho uma variação do número de coordenação igual a 1. Meu delta aqui ficou mal. Eu tenho uma variação do estado de oxidação formal igual a 0. Não muda o NOx do metal. E eu tenho uma variação, né, do número de elétrons de valência de 2. É isso que eu vejo nessa etapa elementar aí de dissociação e associação. Agora, uma outra etapa, uma outra reação elementar é a reação de substituição. Tá? Uma reação de substituição. Na reação de substituição, eu posso ter 3 tipos de mecanismo, né? 2 deles a gente vê aqui, né? Nesses 2 primeiros slides. O mecanismo dissociativo e o mecanismo associativo. Se eu pegar este complexo aqui, né? Esse complexo aqui, ele vai pelo mecanismo dissociativo ou pelo mecanismo associativo, né? Quem que pode me dar uma pista, né, de o que pode me dar uma pista de qual mecanismo ele vai adotar, se é o dissociativo ou o associativo. Tá? Então, se eu olhar para a contagem de elétrons, né, deste complexo aqui, eu vejo que ele tem 16 elétrons. Tá? Então, um complexo que tem 16 elétrons, qual é a maior tendência dele? Perder mais elétrons ou ganhar mais elétrons? Então, a partir daí eu tenho uma pista de qual mecanismo que ele vai usar. Ele vai ir para o mecanismo dissociativo, perder mais um ligante, e aí ficar com esse intermediário aqui, para depois receber o outro ligante, aí eu ter a substituição. É uma reação de substituição, é uma troca de ligante. Então, essa troca pode acontecer perdendo o primeiro ligante e depois recebendo o outro e efetuando a troca, ou primeiro recebendo o ligante e depois perdendo aquele que vai ser trocado. Então, eu tenho o dissociativo, onde primeiro perde e depois ganha, ou o associativo, onde primeiro ganha e depois perde. Então, olhando para cá, né, para esse complexo, eu vejo que ele tem 16 elétrons. Então, qual é a tendência dele? Perder um ligante e aí diminuir ainda mais o número de elétrons, ou receber um ligante e atingir primeiro 18 elétrons e depois voltar para 16. Então, esse complexo ele vai preferir fazer o mecanismo associativo. Né? Então, ele vai, primeiramente, né, passar a 18 elétrons, coordenando um CO, e depois
voltando para 16 elétrons, descoordenando aquela olefina, né? Então, eu tenho aí um mecanismo associativo. A princípio, 2 etapas, né? Mas a reação elementar envolve essas 2 etapas, né? Então, se eu olhar do início ao fim, eu vejo que o número de elétrons não mudou. Ele tinha 16 elétrons, continua com 16 elétrons, então, delta N EV, número de elétrons de valência, é 0. O delta, a variação do número de coordenação, é 0. Né? Ele tinha 4 ligantes, continua com 4 ligantes. E a variação do estado de oxidação formal, né, é 0 também. Eu tinha paládio 2 e continuo com paládio 2. Tá? Do catalisador inicial, né, para o catalisador, para o complexo inicial, né, para o complexo final da etapa, né, da reação elementar, reação de substituição. Este outro complexo, será que ele vai preferir o mecanismo associativo ou o mecanismo dissociativo? Será que ele vai preferir perder inicialmente o ligante e depois receber o próximo, né? Ou ele vai preferir receber um ligante primeiro e depois perder o outro? Então, essa troca vai acontecer pelo mecanismo dissociativo ou pelo mecanismo associativo. Se a gente olhar para o complexo de cromo aí, né, hexacarbonil cromo, eu tenho ele com 18 elétrons. 18 elétrons. Né? Então, para coordenar o ligante primeiro, para depois perder, ele vai passar por um intermediário com 20 elétrons. Né? Então, talvez isso não seja possível. Né? Ele vai aumentar a coordenação, né, de 6 para 7. Talvez isso não seja possível para um determinado metal. Né? Talvez ele não tenha a capacidade de acomodar um ligante a mais. Né? Então, essa situação a gente precisa analisar, e isso nos dá uma pista de que provavelmente esse mecanismo que acontece aqui é um mecanismo dissociativo. Ele tem 18 elétrons, né, ele já está praticamente está saturado de elétrons, então ele vai inicialmente perder um elétron, perder elétrons, né, perder um ligante e depois efetuar a substituição por outro. Então, é exatamente isso que acontece, o mecanismo dissociativo. Tá? E se a gente olhar o complexo inicial e o complexo final, a gente vê como no slide anterior, né, que a variação do número de coordenação é 0. Né, eu tinha 6 ligantes e passo a ter 6 ligantes sobre apenas uma troca. Eu tenho cromo 0 e cromo 0, né, a variação do estado de oxidação formal na reação de substituição é 0, e a variação do número de elétrons, né, 18 elétrons no complexo inicial, 18 elétrons no complexo final. Então, a variação do número de elétrons de valência também na reação elementar de substituição é 0. Tá? Então, olhando para estes 3 fatores, a gente pode identificar que tipo de reação elementar está acontecendo. A gente já viu uma primeira reação, né, que é a de associação ou dissociação, a reação num sentido associação, no sentido inverso dissociação, ou vice-versa, né? Ocorre com mudanças em algum desses 3 fatores. Né? A reação de substituição, eu analiso esses 3 fatores e eu vejo que não existe alteração nenhuma. Então, isso me dá uma pista de que a reação elementar envolvida naquela etapa do processo catalítico é uma substituição. Tá? E uma outra forma, um outro mecanismo possível para ocorrer a substituição é o chamado de mecanismo sincronizado, ou também muitas vezes aparece como mecanismo concertado,
né? Então, talvez aí a tradução para o português não seja adequada, o concertado, talvez o sincronizado seja um pouco mais adequado, né? O concertado aí vem mais de um termo musical, né? De um concerto, né? De uma harmonia, não exatamente de um concerto com S, né? E sim um concerto com C, tá? Então, sincronizado talvez seja um termo mais adequado em português, né? Esse tipo de mecanismo muitas vezes não é investigado muito bem, é difícil de se investigar justamente porque ele não forma um intermediário, né? Muitas vezes, nesses mecanismos associativos e dissociativos, esse intermediário formado, né, ele pode ser identificado no processo, né? E eu consigo ver a formação dele, né, por algum tipo de análise. Isso me dá uma pista de que o mecanismo é dissociativo, né, ou um mecanismo associativo, né? A forma, eu consigo observar por alguma análise, né, esse intermediário da reação, né, durante o processo. Então, ele pode me dar uma pista de que tipo de mecanismo é. O mecanismo sincronizado, como não tem formação de intermediário, às vezes é muito difícil da gente conseguir provar que ele está acontecendo, porque muitas vezes pode ser um mecanismo associativo e dissociativo que eu não consigo identificar o intermediário formado, né? Então, eu posso estar propondo equivocadamente aí que esteja formando um mecanismo sincronizado. O que é o mecanismo sincronizado, né? Então, ao mesmo tempo que está se formando uma nova ligação com outro ligante, está se quebrando a ligação com o outro. Então, pode se formar aí uma situação, né, onde eu tenho um ligante, né, e eu estou com outro ligante aqui se coordenando, né? Vou chamar de R aqui para não parecer o mesmo ligante, né? Mas aí eu tenho alguma coisa desse tipo, né? Eu tenho aqui, né, então, uma quebra de uma ligação e a formação da outra ao mesmo tempo. Então, isso pode acontecer rapidamente, né? E aí não ser exatamente um mecanismo associativo, e sim um mecanismo concertado, né? Então, isso ocorre tão rápido que não chega a formar esse intermediário com as duas ligações aqui completas, né? Metal ligante, metal outro ligante, né? E não é exatamente um mecanismo associativo, e sim um mecanismo concertado, enquanto uma ligação está se formando, a outra está se quebrando. Um outro tipo de reação elementar é a reação de adição oxidativa, né? Então, a reação de adição oxidativa, ela está acontecendo aqui no sentido direto. Obviamente, no sentido inverso, eu tenho uma reação inversa, que depois a gente vai ver, que é a eliminação redutiva, né? Então, é uma adição que causa como o próprio nome diz, né, causa uma oxidação. Então, quem que está sendo oxidado? É o metal, né? Ele passa por exemplo, aqui o ródio 1 para ródio 3. Então, notem que as duas primeiras reações elementares que a gente viu, o que acontecia com o estado de oxidação formal do metal? Não se alterava. Agora tem uma outra reação elementar. O que está acontecendo? A variação, né, do número de elétrons de valência, isso é outra coisa, é o que eu estou falando. Estou falando a variação, né, do estado de oxidação formal. O que está acontecendo? Né? Ele está, na adição oxidativa, aumentando em 2. Né? E depois a gente vai ver que na sua reação inversa ele está diminuindo em 2. Né? Então, como eu já estava falando
me atravessei aqui, né, com o número de elétrons de valência, eu tenho também um aumento em 2, né, de 16 elétrons para 18 elétrons, tá? Então, dos fatores aí, de 2 dos 3 fatores, a gente já vê que aumenta em 2, e o outro fator que a gente analisa também para identificar a reação elementar é a variação do número de coordenação, também mais 2. Tá? Então, ele passa aqui de 4 ligantes para 6 ligantes. Tá? Então, todos os fatores aí aumentam em 2 na adição oxidativa, e depois a gente vai ver que reduz em 2 na eliminação redutiva. Tá? Quando eu tenho uma adição oxidativa envolvendo uma molécula do tipo AX, ou seja, uma molécula polar, né, ela vai passar por um processo em que vai haver uma dissociação da ligação AX e depois a coordenação dos dois fragmentos. Aqui no modo geral, né, todos os tipos, né, polar e apolar. Né? Então, esses dois fragmentos vão se adicionar ao metal de transição, que normalmente vai estar no seu menor estado de oxidação, e vai causar um aumento em 2 unidades. Então, esse é um fator também até interessante falar, né? Quando eu vou escolher um catalisador para uma determinada reação que eu quero que aconteça, né? Eu posso prever, né, que tipo de etapa que ele vai passar, né? Então, se eu quero que uma das etapas seja uma adição oxidativa, né? Então, eu tenho que prever que em algum momento ele precisa estar no seu mais baixo estado de oxidação, porque ele vai precisar passar por uma etapa onde ele vai sofrer uma oxidação. Né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na escolha do complexo que vai ser utilizado como catalisador. Mas essa adição oxidativa ele pode passar por diferentes processos, diferentes mecanismos, o concertado, o SN2 iônico ou radicalar. Então, o que eu falava aqui, quando a molécula é uma molécula polar, né, ele vai passar por aí por um mecanismo iônico ou um mecanismo de SN2. Não é exatamente o caso que acontece aqui, porque eu tenho nesse exemplo o hidrogênio, onde eu tenho o hidrogênio gasoso, né, onde eu tenho a molécula do tipo apolar. Então, em geral, essas moléculas apolares vão passar por um mecanismo concertado também. Então, deixa eu passar um exemplo para vocês aqui. Né? Então, falando um pouco da adição oxidativa, né? Adição oxidativa. Tá? Então, por exemplo, aí o meu complexo inicial, né, é necessário que ele tenha 16 elétrons, porque ele vai ter que passar por uma etapa aí e baixo estado de oxidação. Né? Ele vai passar por uma etapa onde ele vai aumentar em 2 o número de elétrons. Então, é interessante que ele esteja com o número de elétrons mais baixo para atingir aí um intermediário, né, que seja possível. Então, por exemplo, o complexo de Vasca, né, que é um complexo de irídio, né, ele tem aí fosfina, cloreto, para trás aqui, né, para frente, outra fosfina e CO. Ele vai sofrer uma adição oxidativa por um iodeto de metila, né, e vai formar PPH3, CO, PPH3,
I, Cl, e aí Me, I, né? Por se tratar de uma molécula polar, né, ele passa por um mecanismo onde ocorre a dissociação dessa molécula, e aí ele os dois fragmentos são adicionados, né? Então, em geral, eles vão ser adicionados em posição trans, tá? Posição trans. Então, o que eu observo daqui para cá, né? Um delta NC de 2, um delta EOF de 2 e um delta NEV de 2, tá? Então, aumenta em 2 o número de coordenação, aumenta em 2 o estado de oxidação formal do metal, e aumenta em 2 o número de elétrons de valência do metal. No sentido direto. No sentido inverso, diminui em 2 todos esses fatores. Tá? Então, quando eu tenho um reagente polar, como é o caso aqui, reagente polar, eu tenho uma adição trans.